Boa noite, docente. Meu nome é Alia e venho aqui para falar da norma contabilística do Relato Financeiro 26, que fala da contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Para melhor orientação, vou começar por, por dar uma introdução ao conceito, os diferentes tipos de subsídios que existem, os princípios, de reconhecimento nos nossos registros, como os devemos apresentar nas demonstrações financeiras, o que fazer em caso de reembolso desses subsídios e, finalmente, um exercício prático para consolidar a matéria. Existem vários tipos de subsídios concedidos pelo governo. Esses subsídios podem estar relacionados com o investimento ou a exploração, mas também, eventualmente, não estão relacionados nem com o investimento nem com a exploração. Quem recebe os subsídios se obriga a cumprir um determinado objetivo. Os subsídios governamentais são auxílios concedidos pelo Estado ou por organismos públicos às empresas, com o objetivo de incentivar certas atividades ou setores. É crucial entender que um subsídio não é um presente sem condições. Quem o recebe assume o compromisso de cumprir com determinado objetivo. Pode ser criar postos de trabalho, investir numa região específica, desenvolver tecnologia ou realizar, uma atividade de interesse público. Estes subsídios podem ser classificados de forma geral em subsídios ao investimento, ligados à aquisição ou construção de ativos de longo prazo, como máquinas ou edifícios, subsídios de exploração ou relativos a rendimentos, destinados a compensar despesas operacionais específicas ou a subsidiar o preço de venda de um produto. E podem existir outros que não se enquadrem perfeitamente nestas categorias. A contabilização destes benefícios tem de refletir esta contrapartida. Passo para os tipos de subsídios. Podemos classificar os subsídios da seguinte forma: subsídios ao investimento, subsídios relativos a rendimentos, outros subsídios, empréstimos sem reembolso ou sem juros. Detalhando os tipos de subsídios que a norma contempla, subsídios ao investimento estão diretamente ligados à aquisição, construção ou desenvolvimento de um ativo não corrente. Por exemplo, o governo concede um subsídio de 50 mil para uma empresa comprar uma nova linha de produção automatizada. O objetivo é modernizar a indústria. Subsídios relativos a rendimentos estão direta ou indiretamente ligados aos resultados do período. Um subsídio para compensar perdas, por exemplo, neste caso, um subsídio para compensar perdas numa rota de transporte público não rentável ou um subsídio para cobrir parte dos salários dos funcionários durante o período de formação.
Outros subsídios. Esta é uma categoria residual para subsídios que não se enquadram perfeitamente nas anteriores, mas que ainda assim devem ser contabilizados de acordo com a norma. Empréstimos sem reembolso ou sem juros. Aqui reside um ponto subtil, mas muito importante. Se o governo conceder um empréstimo que não exija reembolso ou que tenha juros significativamente abaixo das taxas de mercado, o benefício econômico desse empréstimo, ou seja, o valor que não terá de ser pago, é tratado como um subsídio. Por exemplo, um empréstimo de 1 milhão de meticais com taxa de juros 0%, o benefício são os juros que a empresa poupa. Esse benefício é contabilizado como um subsídio. Passo agora para o reconhecimento. Ainda de acordo com a norma 26, os subsídios do governo devem ser reconhecidos como rendimentos numa base sistemática durante o período necessário para serem balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem. Este é o princípio fundamental da norma. Quando é que podemos registrar o subsídio como rendimento? A regra de ouro é o principal da correspondência. É o princípio da correspondência ou acoplamento. O subsídio deve ser reconhecido como rendimento na demonstração de resultados de forma sistemática e ao longo do tempo, para compensar os gastos com os quais ele se relaciona. Para subsídios ao investimento, o rendimento é reconhecido ao longo da vida útil do ativo que foi subsidiado. Por exemplo, se um subsídio foi para comprar uma máquina com vida útil de 10 anos, o rendimento do subsídio será reconhecido ao longo desses mesmos 10 anos. Para subsídios à exploração, o rendimento é reconhecido no período em que as despesas operacionais que ele visa compensar são incorridas. Em nenhum caso, o valor total do subsídio deve ser reconhecido como rendimento no momento do seu recebimento. Ele é um benefício que será ganho ao longo do tempo à medida que a empresa cumpre as suas obrigações. Passando para a apresentação de subsídios relativos a ativos, a norma 26 permite dois métodos de apresentação de subsídios relacionados com ativos. Para os subsídios ao investimento relativos a ativos, a norma permite dois métodos, sendo que a escolha deve ser aplicada de forma consistente. Existe o método 1, que é a contabilização como rendimento diferido para imputação sistemática a resultados com base na amortização do ativo subsidiário. O valor total do subsídio é registrado inicialmente numa conta de rendimentos diferidos, no passivo do balanço. De seguida, este valor é transferido sistematicamente para a demonstração dos resultados, como uma outra receita. Ao longo da vida útil do ativo, normalmente na mesma proporção da amortização. A vantagem é que ela mostra claramente no balanço a obrigação de prestar serviço ao longo do tempo. Segundo método,
Dedução direta ao valor do ativo. O valor do subsídio é diretamente deduzido do custo de aquisição do ativo no balanço. O ativo é subsequentemente amortizado sobre o seu valor líquido, ou seja, o custo de aquisição menos o subsídio. A vantagem é que resulta numa amortização anual menor, o que aumenta o resultado operacional. O efeito líquido no resultado ao longo da vida do ativo é exatamente o mesmo nos dois métodos. Por exemplo, uma máquina de 100 mil meticais com um subsídio de 20 mil meticais, pelo método 1 amortizamos 10 mil meticais por ano e reconhecemos 2 mil meticais de rendimento de subsídio. Pelo método 2 amortizamos 8 mil meticais por ano sobre 80 mil meticais. O impacto líquido no resultado é de menos 8 mil meticais em ambos os casos. A apresentação de subsídios relativos a rendimento. De acordo com a norma 26, na apresentação de subsídios relativos a rendimentos, pode-se optar entre levar a rendimentos. Isso quer dizer que o subsídio é apresentado como uma linha de outras receitas ou é deduzido diretamente na despesa financeira, se for o caso, na demonstração de resultados. Apresentar os gastos pelo montante líquido. O subsídio é diretamente deduzido da despesa que ele visa compensar. Se, por exemplo, uma empresa tem uma despesa com combustível de 50 mil meticais e recebe um subsídio de 10 mil meticais, para essa mesma despesa pode apresentar uma despesa com combustível líquido de 40 mil meticais. A escolha depende daquilo que for considerado mais relevante para os utilizadores das demonstrações financeiras. Reembolso dos subsídios. Nos subsídios relativos a ativos, o reembolso deve ser contabilizado ou aumentando a quantia do ativo ou reduzindo o saldo do rendimento diferido. O reembolso é tratado como um aumento do valor do ativo no balanço pelo método 2, ou como uma redução do saldo de rendimentos diferidos pelo método 1. Em qualquer dos casos, a amortização futura será revista para refletir o novo valor. Nos subsídios relativos a resultados, o reembolso deve ser aplicado em primeiro lugar aos rendimentos diferidos, caso existam. Na medida em que o reembolso exceda os rendimentos diferidos ou quando não existam rendimentos diferidos, o reembolso deve ser reconhecido imediatamente como gasto. Reembolso de subsídios a rendimentos. A lógica aqui é que devemos desfazer o reconhecimento de rendimento que já não é justo. Primeiro, o reembolso é aplicado contra qualquer saldo de rendimentos diferidos que ainda exista no passivo, ou seja, a parte do subsídio que ainda não foi reconhecida como rendimento. Se o reembolso for superior a este saldo, ou se não existir saldo, o excedente é reconhecido imediatamente como uma despesa na demonstração dos resultados do período do reembolso. Passo agora para um exercício prático. Uma empresa adquiriu um equipamento fabril no início do ano N por 2.400.000 meticais, tendo emitido um cheque para o seu pagamento. Simultaneamente, foi-lhe creditado na sua conta de depósito à ordem um subsídio de 40%. A vida útil estimada desse equipamento fabril é de 10 anos.
e a amortização é feita pelo método de cota constante. Pretende, efetue a contabilização de acordo com a norma 26. Primeiro, registramos a compra da máquina, débito, na conta 322, equipamento básico, no valor de 2.400.000 meticais e crédito em depósitos à ordem no valor de 240.000 meticais pela compra da máquina. A seguir, temos o recebimento do subsídio, onde temos como débito a conta 121, depósito à ordem no valor de 96.000 meticais e a crédito a conta 322, equipamento básico, no valor de 96.000 meticais. Em vez de acreditar uma conta de rendimentos diferidos, este lançamento reduz diretamente o valor do ativo. Para o terceiro lançamento, amortizamos o valor líquido do ativo, onde teremos 144.000 dividido por 10 anos, que teremos 14.400 de amortização anual. Para um mês, 14.400 dividido por 12, que teremos 1.200 meticais. No entanto, a solução apresenta o cálculo de 2.000 meticais, o que indica que a solução usa o método 1, rendimento diferido, para a amortização. Embora o lançamento inicial tenha usado a lógica do método 2, isto mostra os dois métodos usados para melhor percepção. Em conclusão, a norma 26 assegura que os subsídios do governo são reconhecidos de forma a corresponderem às despesas que visam compensar, proporcionando uma imagem fiel do desempenho da empresa ao longo do tempo. Lembrando dos pontos-chave, a distinção entre subsídios e ativos e rendimentos, o princípio do reconhecimento sistemático e as opções de apresentação. Este tratamento evita que os resultados de um período fiquem artificialmente inflacionados pelo recebimento de um subsídio que, na realidade, beneficia vários períodos. E muito obrigada pela atenção dispensada e uma boa noite.